Olá, tudo bem? Chegamos aqui na sexta-feira, no fim da primeira lição do trimestre, a lição dessa semana, aqui do nosso novo manual, Lições de Fé, no livro de Josué, finalizando aqui hoje a primeira lição. Teve como título Receita para o Sucesso, né? Então a gente vai recapitular um pouco aqui a respeito do que nós estudamos durante a semana e finalizar com o estudo adicional de hoje aqui da lição, tá bom? Aqui no verso para memorizar, ou no verso áureo, já que é difícil a gente memorizar esses versos, o verso áureo do estudo da semana diz assim, em Josué capítulo 1, verso 7. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Bom, aqui a gente viu um pouco a respeito desse sucessor, né, de Moisés, que foi Josué, que aliás a gente havia terminado de estudar a lição de Êxodo, né, e entramos aqui no livro de Josué e nós vimos que Josué foi o escolhido para conduzir o povo ali para atravessar o Jordão e receber a herança, né? Receber ali o cumprimento da promessa. Então aqui, nessa lição, a gente vai ver essa sucessão, esse início de Josué nessa jornada aqui. No tema de domingo, um novo Moisés, foi o título da lição. Nós vimos justamente Moisés dando as orientações para Josué e dizendo para que, então, para que ele fosse forte e corajoso, que ele se mantivesse fiel. Na verdade, foi Deus mesmo que falou com Josué, né? Moisés havia falado com Josué anteriormente, mas aqui Moisés já era morto, e então Deus passa ali as orientações para Josué, para que ele pudesse seguir como líder do povo ali no lugar de Moisés, né? Tema de segunda-feira, atravesse, tome, divida e sirva, que seria ali os passos dados a Deus para Josué, que seriam os passos a seguir, né? Atravessar o rio, tomar a cidade, dividir entre o povo e servir a Deus, que também vem trazendo, nessa introdução, vem trazendo também uma estrutura da divisão de todo o livro de Josué, que vai ser estudado durante esse trimestre, né? Então, atravessar, essa parte de atravessar vai ser definida aqui de Josué capítulo 1 até o capítulo 5, tomar de Josué capítulo 5 até o capítulo 12, dividir do capítulo 13 ao 21 e servir do capítulo 22 ao 24. Nessa primeira orientação de Deus, também já traz uma estrutura aí do livro como um todo, do livro de Josué. Herdeiros da promessa foi o tema de terça-feira. Esse termo herdeiros, né, uma palavra bem forte, né, porque não quer dizer que não significa apenas uma promessa de Deus para nós ou para aquele povo, né, mais específico aqui nesse livro, mas simboliza ali que o povo era considerado por Deus como seus filhos, e como filhos a promessa ainda tem mais poder, né, do que simples promessas. Apesar de que vindo de Deus, nada é simples, né? Ainda mais as suas promessas. Uma coisa interessante é que no texto aqui de Josué, no capítulo 1, tem uma parte do texto que antes mesmo do povo possuir a terra, Deus já havia dito que a eles que a terra já era deles, que já havia sido dada a eles, né? No sentido de que as promessas de Deus para as nossas vidas, a gente pode considerar como que já cumpridas, né? Aqui, quarta-feira, seja forte, que está também no verso áureo da semana, que orienta Josué a se manter firme nos caminhos do Senhor, para que, de fato, ele possa fazer tudo o que o Senhor havia ordenado, que ele tivesse o cuidado de obedecer ali as leis, como Moisés havia dado. E também enfatizou para cada um de nós a certeza da vitória, se nós nos
mantivermos firmes em Cristo e também usarmos as armaduras, as armas, as ferramentas que Ele nos dá nessa batalha espiritual, aquelas armas que a gente vê lá em Efésios, né? Usar toda a armadura de Deus, tal, enfim. Ontem nós estudamos Próspero e Bem-Sucedidos, que fala a respeito da prosperidade, e aqui não apenas a prosperidade que nós buscamos, prosperidade econômica, material, né? Mas a prosperidade de uma vida espiritual firme na presença do Senhor. Nós podemos ser prósperos mesmo em meio a uma vida simples, a uma vida humilde, né? Falando no sentido financeiro. Próspero é aquele que está sempre na presença do Senhor e firmes em suas mãos. Inclusive, quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de bem-aventurança, a gente fala de bênçãos, né? E Deus fala assim, olha, bem-aventurados são até aqueles que desde já descansam no Senhor. Então a prosperidade aqui vai muito além do que correr atrás de bênçãos materiais, correr atrás, né? Apesar de que também Deus, que é dono de todas as coisas, pode nos conceder, se assim nós buscarmos também com fé nele, né? E chegamos aqui na sexta-feira, o estudo adicional tem um texto que diz assim: em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu, crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Orações e promessas, mandamentos, advertências pertencem a mim. Eu achei essa parte interessante porque talvez ainda aconteça conosco de estarmos estudando a Bíblia e estarmos considerando essas histórias, ou considerando a própria palavra, como um livro alheio à nossa vida, um livro separado da nossa vida. E nós temos que entender de que as promessas que foram feitas aos personagens bíblicos são promessas feitas a nós também. É como se a gente poderia pensar assim, que nós somos a continuidade da Bíblia. Nós somos o povo de Deus, que se a Bíblia fosse para continuar sendo escrita, estaria relatando das nossas vidas também, falando da vida de João Paulo, das dificuldades e tal. O fato é que muitas dessas histórias, muitos desses personagens não tiveram finais felizes. E eles servem de exemplos para nós, para que nós não caiamos nos mesmos erros e que nós possamos estar no caminho certo, no caminho do Senhor, para que o final da nossa história seja um final feliz. Então nós precisamos ver essas promessas bíblicas como sendo para nós. Nós não podemos ler, Deus disse a Josué para ele ser forte, corajoso, não temas, nem se espante, porque o Senhor teu Deus é contigo e tal. Então, olha, Deus era assim com Josué, naquela época e tal, nossa, deve que era bom e tal. Não, eu preciso pegar isso para mim, entender também essa promessa de Deus para minha vida, que procurar ser forte, corajoso e, acima de tudo, me manter na presença do Senhor, tá? Então, essa é a receita para o sucesso, que é o estudo que foi o estudo dessa semana. Então, que nós possamos nos apossar dessa promessa, nos apoderar também com o poder de Deus em nossas vidas, para a gente ter também o mesmo sucesso que Josué teve, tá bom? Não acha que essas histórias que a gente lê na palavra de Deus era só para aquele tempo lá, que não são, não. Nós precisamos viver também da mesma forma como os heróis da fé viveram, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos porque finalizamos aqui mais um estudo da lição da Escola Sabatina e te pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a estarmos firmes em Ti, assim como Josué, para que também possamos ser fortes e corajosos e seguirmos nessa caminhada, para que possamos atravessar também as dificuldades que existem nesse mundo e, acima de tudo, chegarmos à terra prometida que o Senhor quer dar a cada um de nós como herdeiros do Senhor. Dá-nos o teu perdão, esteja conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso, tenha um bom dia. Amanhã na igreja estaremos lá para compartilhar aí o que aprendemos no estudo dessa semana, tá bom? Esteja lá.